A minha casa será chamada casa de oração. O Senhor Jesus disse, ratificando aquilo que já era até dito pelos profetas no passado, antes de Jesus. Se olharmos para o século 21, será que a gente tem visto casas de orações por aí? Ou a gente tem percebido que há uma grande, terrível inversão de valores, há um grande mundanismo literal, onde as chamadas igrejas que eram para ser casa de oração ou de pregação, ensino da palavra, tem virado balada, tem virado rave, tem virado ponto de paquera, tem virado show, cinema, todo tipo de parafernália com o nome de igreja, church, em inglês inclusive, mas sendo nada mais do que entretenimento para o povo, distração para o povo. Quando a partir da Bíblia nos diz para servirmos ao Senhor sem distração, e quando se fala em servir ao Senhor sem distração, não vamos também a extremismo. Está se referindo, quando é momento para orar, é momento para orar sem distração. Quando é momento para pregar a palavra, é para pregar sem distração. Quando é para, de fato, adorar o Senhor, é para adorar o Senhor sem distração alguma. Porque, como já dizia Salomão em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. No entanto, todavia, o que a gente tem percebido nesses tempos finais, essa modernidade toda simplesmente para atrair o público mais jovem, mais ignorante de Bíblia, que não lê a Bíblia, que de fato só vai pela modinha e nada mais. Como existe ultimamente muitas igrejas com o nome de church, que é a palavra igreja em inglês, que fazem isso, que tem uma pegada culta. Recentemente, na cidade aí que eu nasci, inaugurou-se uma igreja church. Essas igrejas church podem vir da onde for, dos States, Oceania, da onde for, até mesmo brasileiras. Elas deturpam a palavra, porque a moda é você ir lá fazer um tipo de adoração, ficar repetindo uma música lá, amém, amém, assim com a mão no peito, ou simplesmente ler um versículo bíblico, mas não compreende-se todo o versículo bíblico, como, por exemplo, se costuma fazer, e nada contra, eu até faço aqui nesse canal, devocional dos Salmos, mas não se mergulha na mensagem dos Salmos, é simplesmente ler, Deus é bom comigo, pronto, maravilha, que legal. Simplesmente se faz um simulacro de uma verdadeira adoração a Deus, não sendo aquela que agrada ao Senhor. E eu me lembro até das passagens bíblicas, especialmente de Amós, no qual o Senhor adverte seu povo de Israel, dizendo que as suas solenidades, que as suas prestações de cultos a mim não me agradam, que as suas músicas não chegam aos meus ouvidos, que vocês fedem, em outras palavras, diante da minha presença, fedem nas minhas narinas. É mais ou menos isso. A aparência é maravilhosa, parece que está agradando ao Senhor, está falando o nome de Jesus, está falando o nome de Deus, mas a essência está distante. Muitos honram eu de lábios, mas seu coração está distante. É exatamente essa pegada moderna de igreja cult, de igreja church. E não só essas, até as mais tradicionais já estão caindo nessas parrelas também. Tem lá o nome de pentecostal, neopentecostal, reformada ou não reformada. Tem o nome até de católica, já está caindo nessa também. Especialmente as igrejas católicas renovadas, da renovação carismática. Parece que essa é a tônica. Parece que veio isso para ficar. E se você discordar disso, você que é o herege, você é o sem amor, você não tem Deus. E assim se deixa a verdade, remove o antigo marco da própria expressão que o Senhor Jesus disse, confirmando que a casa dele é casa de oração. Ou seja, uma casa de adoração, louvor ao verdadeiro Deus, de uma maneira sincera, guardando o seu pé, no sentido de reverência a Deus e não de aparência, de jogo de luzes, de igreja preta ou não preta, de chamar as pessoas por técnicas de som ou de música e outras coisas mais. Porque isso é algo mecânico, artificial e que com toda certeza não é uma adoração em espírito, em verdade, é em mecânica, é em tecnologia e em mentira, muitas das vezes, lamentavelmente. Prestamos atenção nesse sentido. E lembrando,
hoje em dia, por conta dessa parafernália toda, a gente pode fazer uma releitura até mesmo desse texto que diz que a casa do Senhor é a casa de oração. Nós mesmos, que somos o templo de Deus vivo, sermos a casa de oração. Orarmos a tempo e a fora de tempo em qualquer lugar. E sermos também adoradores em espírito e em verdade em qualquer lugar. Inclusive, aonde que a gente possa estar agora, nesse exato momento, estando com o nosso pensamento ligado ao trono da graça de Deus e buscando a Ele. Não precisa da gente estar numa casa bonita, num templo bonito, e muitas das vezes nós estando com o nosso coração corrompido, cheio de rapina e fazendo uma falsa adoração só para agradar o público, o povo, para dizer para o mundo que nós somos cristãos. Mas muitas das vezes, na prática, nós negamos isso. E é muito interessante a gente meditar também, para encerrar. Jesus disse que aqueles que não confessarem Ele como único e suficiente Salvador, em outras palavras é isso, perante os homens serão negados naquele dia. Só que hoje em dia a gente tem visto, maior parte, 90% das pessoas que dizem ser de Jesus, ou até quase 100%, declararam para o povo que são de Jesus. No entanto, todavia, isso tem sido uma prática hipócrita, vazia, muitas das vezes, não são todos, não podemos generalizar, e que não resulta em nada. Então esse versículo também tem que ser analisado com muito cuidado, porque o próprio Jesus disse, acautelai-vos com os falsos profetas. O próprio Senhor Jesus disse que muitos honram Ele de lábios e não de coração. Então o simples fato de confessar perante o povo que você é cristão, não quer dizer absolutamente nada que você realmente seja de Cristo. Especialmente se as suas condutas são contrárias ao Evangelho. Então, eu penso que esse versículo pode ser interpretado no seguinte sentido. Não você está aí com uma faixa, com uma camiseta dizendo que é cristão ou berrando por aí para dizer que é de Jesus. Mas sim, você no silêncio, com práticas altruístas, com práticas do Evangelho, com piedade, ajudando na medida do possível, conforme as suas possibilidades, as pessoas e honrando ao Senhor, sendo temente a Ele, obedecendo os seus mandamentos, na prática é o que vale. Então pense acerca. Tem muito teatro, tem muita falação, tem muita gente tocando a trombeta, mas isso não agrada ao Senhor. E a verdadeira casa de oração são nós mesmos. E se tiver um local para orar, se você for ali averiguar e tiver oração e pregação, vá, é um local bom, um local realmente bíblico. Agora, se você vai para um local que diz que é a igreja de Deus, que é para ser casa de oração, você vê de tudo, menos oração. Você vê de tudo, menos adoração verdadeira. Você vê pipoca, cinema, telão, você vê comida, fast food, você vê entretenimento de todo tipo, jogos e isso e mais aquilo. Você não vê um louvor sincero a Deus. Você não vê uma adoração equivalente àquilo que a aparência está revelando ali. Porque muitas das vezes, para chamar a sua atenção, é igual propaganda enganosa, eles colocam nos merchants, nos comerciais, nos outdoor, venha para a igreja, aqui você será salvo, aqui é casa de oração, aqui é casa de bênção. Quando você vai ver, não tem nada, nada mesmo, você foi enganado. Vamos cuidar.